Uma mulher foi fatalmente atacada durante um encontro romântico. Os policiais chegaram rapidamente ao local após receberem um alerta angustiado de uma amiga muito preocupada. O que parecia ser inicialmente um crime com um culpado óbvio, logo se transformou em uma história bem mais sombria e assustadora. Leslie Jane Farrar Reeves veio ao mundo no dia 26 de junho de 1976, em Missouri, Estados Unidos. Filha amada de Lunete e Richard Farr, cresceu ao lado de sua querida irmã Heather em um ambiente familiar acolhedor. Todos que conheciam a família sempre comentavam sobre como Leslie foi uma menina extraordinariamente feliz e alegre desde pequena, característica que se manifestava especialmente em seu sorriso brilhante e contagiante, capaz de iluminar qualquer ambiente por onde passava. Desde jovem, Leslie sempre demonstrou ser uma pessoa muito ativa e energética, sendo praticamente impossível vê-la parada por muito tempo. Entre suas atividades preferidas estavam a dança e todos os tipos de exercícios físicos, com destaque especial para cardio e musculação, que ela praticava com muita dedicação e entusiasmo. Além dessas atividades físicas, Leslie tinha um amor especial por arte e nutria um carinho imenso por animais, principalmente gatos. Ela também adorava fazer compras, e sua família conta com muito carinho que ela mantinha uma impressionante e crescente coleção de sapatos. Embora não se saiba o número exato de pares que ela possuía, todos que a conheciam mencionam que era uma coleção realmente extensa e variada. Durante seus anos escolares, Leslie frequentou a Collinsville High, onde sempre se destacou por suas excelentes notas e também por sua participação animada como líder de torcida. Após concluir o ensino médio com distinção, seguiu para a Universidade do Missouri, onde conquistou seu bacharelado em engenharia. Não satisfeita, continuou seus estudos na Universidade do Kansas, onde completou seu mestrado também em engenharia, demonstrando sua dedicação aos estudos e sua busca constante por conhecimento. No campo pessoal, Leslie foi casada por um período e dessa união nasceram 2 filhos maravilhosos, Lawson e Larkin. Apesar de não haver muitas informações públicas sobre seu ex-marido ou sobre os motivos específicos que levaram ao divórcio, sabemos que ela mantinha um relacionamento muito próximo e amoroso com seus filhos, que dividiam seu tempo morando algumas temporadas com ela e outras com o pai. Amigos e familiares são unânimes em dizer que Leslie era completamente dedicada ao papel de mãe, fazendo absolutamente qualquer coisa por seus filhos, que ela amava profundamente e incondicionalmente. Após trabalhar por um tempo considerável como engenheira, Leslie decidiu dar uma guinada em sua vida profissional, seguindo um caminho totalmente diferente. Com muito empenho e dedicação, ela fundou sua própria empresa, a All You Studio and Party Play, localizada em Troy, Illinois, cidade onde também residia com seus filhos. Neste espaço acolhedor, além de oferecer aulas regulares de pilates, ela ministrava importantes cursos de autodefesa para mulheres e palestras sobre prevenção e identificação de sinais de violência doméstica, não apenas para as vítimas diretas, mas também para amigos e familiares que pudessem ajudar pessoas em situação de risco. Leslie se dedicava intensamente a fazer a diferença na vida das pessoas de sua comunidade. Todos que conviviam com Leslie destacavam seu caráter altruísta e seu desejo genuíno de ajudar o próximo. Mesmo sabendo que sua antiga profissão como engenheira provavelmente lhe proporcionaria uma renda maior, ela encontrava verdadeira satisfação em seu trabalho no estúdio e nos cursos que oferecia, sentindo que estava realmente fazendo a diferença na vida das pessoas. Entre seus projetos futuros, estava o desenvolvimento de treinos específicos de tiro para mulheres, com o objetivo de ensiná-las a usar armas de forma segura para autodefesa em situações de emergência. Sua dedicação a essa causa era tão grande que ela inclusive mantinha um canal no YouTube, onde não apenas divulgava seus cursos, mas também compartilhava conteúdo sobre a importância do empoderamento feminino e da capacidade de autodefesa. As pessoas que tinham o privilégio de conviver com Leslie sempre ressaltavam seu carisma único e sua capacidade de criar conexões verdadeiras. Seus amigos frequentemente comentavam que, durante uma conversa com ela, sentiam-se completamente acolhidos e valorizados, como se fossem a única pessoa no mundo naquele momento. Leslie tinha o dom especial de ir além das conversas superficiais, estabelecendo diálogos profundos e significativos, característica que seus amigos mais próximos particularmente apreciavam. Em meio à sua rotina agitada, equilibrando as responsabilidades de ser mãe e administrar seu próprio negócio, Leslie decidiu explorar o mundo dos encontros online. Foi através de uma dessas plataformas que ela conheceu Chris Smith, um homem de 48 anos que morava em Farmersville, aproximadamente 1 hora de distância de sua casa. Chris também era divorciado e pai de uma filha, o que possivelmente serviu como um primeiro ponto de conexão entre eles. Chris tinha uma personalidade interessante e era muito conhecido em Farmersville por seu hobby peculiar de cultivar um jardim impressionante, com destaque para suas famosas abóboras gigantes.
Sua generosidade era notável. Ele chegou a doar mais de 100 abóboras para as crianças da comunidade durante o Halloween, para que pudessem se divertir esculpindo e pintando as decorações da festa. Profissionalmente, trabalhava em uma empresa de instalação de piscinas, o que combinava perfeitamente com seu amor pela vida ao ar livre. Em casa, sua maior companheira era sua cadela Chick, por quem nutria um amor especial e que retribuía com igual devoção. Leslie rapidamente se encantou por Chris durante suas conversas online. Suas amigas contam que ela via um grande potencial para um relacionamento sério e estava extremamente animada, embora naturalmente nervosa, com a perspectiva do primeiro encontro presencial. Em 24 de novembro de 2021, véspera do Dia de Ação de Graças, o encontro quase não aconteceu. Chris havia considerado cancelar, mas acabou sugerindo um programa casual, assistir à apresentação da banda de um amigo em um bar em Farmersville. O encontro aparentemente foi bem, pois mais tarde naquela noite, eles foram vistos saindo juntos do bar. Tragicamente, essa foi a última vez que alguém viu Leslie com vida em público. No dia seguinte, Dia de Ação de Graças, amigos e familiares começaram a ficar preocupados quando não conseguiram contato com Leslie. Era especialmente estranho porque todos esperavam ansiosamente por notícias sobre como tinha sido seu primeiro encontro, mas ela não atendia telefonemas nem respondia mensagens. A situação ficou tão preocupante que Nanette, uma de suas melhores amigas, decidiu tomar uma atitude e contatou a polícia. Por sorte, Leslie havia sido precavida e informado suas amigas sobre seus planos, incluindo o endereço exato da casa de Chris. Com essa informação, Nanette pôde orientar a polícia precisamente para onde ir, expressando seu forte pressentimento de que algo estava errado. Não conseguindo esperar em casa, Nanette também se dirigiu à residência de Chris. Ao chegar ao local, Nanette encontrou uma cena perturbadora. Policiais e paramédicos já estavam presentes, e ela testemunhou Chris sendo transportado em uma maca para uma ambulância, com destino ao hospital mais próximo. Inicialmente, não havia sinais visíveis de Leslie. Quando um investigador pediu que ela mostrasse uma foto de sua amiga, veio a terrível confirmação: Leslie não havia sobrevivido. Ela havia partido aos 44 anos, vítima de um tiro fatal na cabeça. Para a equipe de investigação, a cena do crime era extremamente perturbadora. Havia sangue por todos os lados, especialmente na cozinha, onde Chris foi encontrado. O corpo de Leslie estava na sala de estar. Os investigadores inicialmente deduziram que Chris havia sido atacado primeiro, e Leslie tentou escapar para a sala, onde acabou sendo alcançada pelo atirador. Para ambas as vítimas, os ferimentos sugeriam execução, um único tiro na cabeça. Chris, surpreendentemente, sobreviveu apesar de ter ficado cerca de 12 horas sangrando no local. Um detalhe comovente foi revelado pelos paramédicos. Sua fiel cadela Chick permaneceu ao seu lado durante toda a noite, deitada parcialmente sobre seu corpo, ajudando a mantê-lo aquecido. A família de Chris está convencida de que foi graças à dedicação de Chick que ele conseguiu sobreviver. Na investigação inicial, os policiais notaram vários sinais de violência: uma porta de vidro quebrada, a geladeira fora do lugar, sugerindo que as vítimas tentaram criar uma barricada na cozinha. A cena indicava que houve uma luta intensa, mesa e cadeiras derrubadas, sangue nas paredes e no chão da cozinha, evidenciando um confronto físico entre Chris e o agressor. Embora a arma do crime não tenha sido encontrada, os investigadores recuperaram 2 cartuchos de munição prateados de uma arma 9mm. Inicialmente, havia dúvidas sobre o motivo do ataque, se era um assalto que deu errado ou se havia um alvo específico. Uma informação crucial veio de Nanette. Leslie tinha um ex-namorado chamado Robert Tarr, que não aceitava o fim do relacionamento e a perseguia constantemente. A situação era tão grave que Leslie havia cortado todo contato com ele, bloqueando em todas as redes sociais. Ela chegou a confessar às amigas seu medo de que, se mantivesse qualquer tipo de contato com Robert, ele poderia tirar sua vida. Robert, mais conhecido como Bob entre seus amigos e familiares, era um homem divorciado e pai dedicado de 3 filhos. Ele teve um relacionamento complicado com Leslie, que as pessoas próximas descreviam como vai e volta, uma daquelas relações que nunca se estabeleciam de verdade. O relacionamento deles era bastante instável, principalmente porque Leslie não se sentia verdadeiramente à vontade com Bob. Ela tinha 2 motivos principais para isso. Primeiro, sentia no fundo do coração que eles simplesmente não eram compatíveis, como se fossem peças de quebra-cabeças diferentes. Segundo, e talvez mais preocupante, ela começou a perceber cada vez mais que Bob não respeitava seus limites pessoais, uma suspeita que infelizmente acabou se confirmando depois que ela decidiu terminar tudo. As amigas de Leslie, que tiveram várias oportunidades de conhecer e conviver com Bob,
compartilhavam uma opinião bastante similar sobre ele. Nenhuma delas o considerava uma pessoa particularmente agradável ou carismática. No entanto, a maioria delas nunca imaginou que ele pudesse se tornar violento ou perigoso. Mesmo assim, como mencionamos antes, Nanette decidiu tomar a iniciativa de contatar as autoridades policiais e compartilhar suas suspeitas. Naturalmente, após receberem essa informação, os investigadores convocaram Bob para um interrogatório detalhado. Durante o interrogatório, Bob construiu uma narrativa que contradizia completamente a realidade conhecida por todos. Ele insistiu que ainda mantinha um relacionamento ativo com Leslie, negando qualquer separação. Segundo ele, eles eram um casal normal que ocasionalmente tinha algumas discussões, mas nada fora do comum para um relacionamento saudável. Quando questionado especificamente sobre Farmersville, Bob foi enfático em dizer que nunca tinha ouvido falar da cidade e que jamais tinha posto os pés lá. No momento em que os policiais revelaram que Leslie havia sido encontrada morta, sua reação foi curiosa. Ele demonstrou surpresa, mas não aquele choque profundo que normalmente se esperaria de alguém recebendo uma notícia tão trágica sobre uma pessoa próxima. Embora seja importante ressaltar, como sempre faço questão de mencionar nesses casos delicados, que não existe uma forma correta de reagir a notícias traumáticas, cada pessoa processa o trauma de maneira única e particular, e os investigadores, naquele momento inicial, ainda consideravam possível que a surpresa de Bob fosse genuína. Porém, essa possibilidade de sinceridade foi rapidamente colocada em xeque devido às mentiras óbvias que ele contou. Como já mencionamos anteriormente, Leslie tinha deixado muito claro para todas as suas amigas que havia terminado definitivamente com Bob. Quando confrontado com essa informação, Bob tentou criar uma explicação elaborada. Segundo ele, as amigas de Leslie não gostavam dele, e por isso ela havia mentido para elas sobre o término. Mas na verdade eles continuavam juntos e eram um casal feliz. Os investigadores, seguindo o protocolo padrão, questionaram Bob sobre seu álibi para a noite fatídica em que Leslie perdeu a vida. Após uma análise minuciosa da autópsia, os peritos estabeleceram que os disparos fatais aconteceram em algum momento durante a madrugada entre os dias 24 e 25 de novembro, muito provavelmente logo após 1h da manhã. Os investigadores chegaram a essa conclusão porque tanto Leslie quanto Chris ainda estavam com as mesmas roupas que usaram no bar, e havia evidências de que eles tinham tentado preparar uma pizza, que foi encontrada completamente queimada no forno. Isso levou os investigadores a deduzir que eles provavelmente foram direto do bar para a casa de Chris, com a intenção de passar uma noite tranquila e agradável juntos. Quando questionado sobre seus movimentos naquela noite específica, Bob apresentou uma versão que logo se provaria falsa. Ele alegou que tinha passado parte do dia na casa de um amigo, mas garantiu que havia retornado para sua própria residência por volta das 18h30 e permanecido lá pelo resto da noite. Para dar mais credibilidade à sua história, ele fez questão de mencionar que sua filha estava com ele naquele dia e poderia confirmar sua versão dos fatos. Os investigadores, seguindo essa linha de investigação, decidiram então chamar Shelby, a filha de Bob, para um interrogatório separado. Shelby, que na época tinha 17 anos, forneceu um depoimento que contradiz completamente a versão apresentada por seu pai. Quando questionada sobre os movimentos de Bob naquela noite, ela revelou que ele havia saído de casa várias vezes. A primeira saída aconteceu por volta das 18h30, e ele ficou fora aproximadamente meia hora, retornando às 19h. Depois disso, ele anunciou que precisava sair novamente. Essa segunda ausência se estendeu até pouco depois das 21h, e quando Bob finalmente retornou para casa, seu comportamento era notavelmente diferente. Ele estava chorando, visivelmente perturbado, e repetia constantemente que sentia muita falta de Leslie. A jovem Shelby relatou que não se envolveu muito com o estado emocional do pai naquele momento e decidiu ir dormir por volta das 21h30. No entanto, ela foi acordada às 5h da manhã pelo barulho dos passos pesados de seu pai pela casa. Segundo seu relato, ele havia ligado a máquina de lavar roupa naquele horário incomum e caminhava de um lado para outro de maneira inquieta, justificando seu comportamento com uma suposta insônia. Os investigadores consideraram esse comportamento extremamente suspeito e, ao mesmo tempo, ficaram impressionados com a rapidez e aparente honestidade com que Shelby forneceu essas informações, sem fazer qualquer tentativa de proteger seu pai. Essa cooperação imediata da filha acabou economizando um tempo precioso para a investigação. Quando Bob foi confrontado com a versão drasticamente diferente apresentada por sua filha sobre os eventos daquela noite, ele tentou minimizar as discrepâncias. Admitiu aos investigadores que talvez pudesse ter se confundido um pouco com os horários, mas insistiu que tinha certeza absoluta de que estava em casa depois das 20h. Durante seu depoimento,
Shelby também havia mencionado que seu pai possuía 2 armas de fogo. Com base nessa informação, os investigadores obtiveram um mandado de busca para vasculhar a residência de Bob em busca de evidências, e especificamente, dessas 2 armas. Durante a busca, os investigadores encontraram uma pistola Glock e o telefone celular de Bob, mas a segunda arma mencionada por Shelby não foi localizada em nenhum lugar da casa. Quando questionado sobre isso, Bob negou a existência de uma segunda arma, afirmando que só possuía a Glock que havia sido encontrada e que não fazia ideia do que sua filha estava falando quando mencionou outra arma. Embora a questão das armas tenha se tornado inicialmente uma situação de palavra contra palavra, ainda havia o testemunho crucial de Shelby sobre as ausências de seu pai na noite de 24 para 25 de novembro, quando ele ficou fora por várias horas, só retornando tarde da noite. Os investigadores conseguiram comprovar que Bob havia mentido também sobre seus movimentos naquela noite, graças às câmeras de segurança de um posto de gasolina que registraram seu carro passando logo após a meia-noite. Embora o posto não ficasse em Farmersville, mas sim em Troy, onde ele residia, essas imagens eram suficientes para provar que Bob havia mentido sobre não ter saído mais naquela noite. Quando confrontado com essa evidência, Bob tentou se justificar dizendo que simplesmente havia se esquecido de mencionar esse detalhe. Sempre acho particularmente suspeito quando alguém alega ter esquecido de mencionar detalhes importantes em casos tão graves quanto este. Para os investigadores em geral, esse tipo de comportamento frequentemente indica que estão lidando com uma testemunha pouco confiável ou, possivelmente, com um suspeito, pois qual outro motivo Bob teria para mentir e omitir informações tão cruciais? Em situações de dúvida, mentir só tende a piorar ainda mais a situação. Por isso, os policiais tomaram a decisão de prender Bob preventivamente enquanto continuavam buscando mais evidências para o caso. O respeitado programa jornalístico 48 Hours da CBS fez uma cobertura extensiva deste caso e conseguiu realizar uma entrevista exclusiva com Bob, questionando especificamente sobre essas mentiras. Durante a entrevista, Bob finalmente admitiu que tinha realmente saído de casa naquela noite e dirigido até Farmersville, mas apresentou uma nova versão dos fatos. Segundo ele, não foi para perseguir Leslie ou fazer algo contra ela, mas sim porque ela própria havia pedido sua ajuda. Ele alegou que Leslie havia solicitado que ele a levasse até lá porque seu carro não era confiável, e por isso ele passou um breve período com ela naquela noite antes de retornar para casa. Quanto ao motivo de não ter mencionado isso inicialmente aos investigadores, Bob apresentou uma justificativa ainda mais confusa. Disse que sua filha Shelby não gostava de Leslie, e ele havia mentido originalmente para ela sobre seu paradeiro naquela noite, dizendo que não tinha saído de casa, apenas para que Shelby, sua filha adolescente de 17 anos, não soubesse que ele tinha se encontrado com Leslie. Se essa explicação parece confusa e sem sentido para você, é porque realmente não faz sentido algum. A própria jornalista que conduziu a entrevista apontou essas inconsistências para ele, ao que Bob respondeu simplesmente que provavelmente deveria ter contado a verdade desde o início. A entrevista completa é, no mínimo, desconcertante. Como resultado de todas essas evidências e contradições, Bob foi oficialmente preso em 26 de novembro de 2021. Na sequência dos acontecimentos, houve intensas discussões judiciais sobre o valor da fiança que deveria ser estabelecida. Inicialmente, o juiz considerou fixar a fiança em $2 milhões, depois cogitou aumentar para 4 milhões. A equipe de advogados de Bob, por outro lado, argumentava veementemente que seu cliente não podia ser efetivamente ligado ao caso com nenhuma evidência concreta. Segundo eles, o único motivo para sua prisão inicial tinha sido a mentira sobre sua localização na noite do assassinato, e por isso pleiteavam uma redução drástica da fiança para apenas $100 mil. Após muita deliberação, a fiança foi finalmente estabelecida em $3 milhões. Essa decisão foi fortemente influenciada pelo fato de que os investigadores e promotores conseguiram convencer o juiz de suas preocupações legítimas com a segurança de Chris Smith, que ainda estava hospitalizado na época. Eles temiam que Bob pudesse tentar algo contra Chris, pois se este sobrevivesse e recuperasse a consciência, potencialmente poderia identificar quem havia cometido o crime. Se Bob realmente fosse o assassino de Leslie, ele teria um motivo muito forte para tentar silenciar Chris permanentemente, impedindo de revelar a verdade sobre aquela noite fatídica. Chris já havia passado por uma delicada cirurgia nesse período e seu quadro estava estável, embora os médicos não tenham conseguido remover a bala alojada em sua cabeça devido aos riscos extremamente altos que tal procedimento representaria. Durante todo esse tempo, sua irmã e sua mãe demonstraram uma dedicação extraordinária, passando todos os dias ao lado de seu leito hospitalar. Elas liam para ele, cantavam suas músicas favoritas e compartilhavam as histórias do dia a dia, tudo para garantir que ele não se sentisse sozinho durante sua recuperação.
Após 2 longos meses em coma, em janeiro de 2022, Chris finalmente recuperou a consciência. No início, a fala era extremamente difícil para ele, e até hoje ele enfrenta sérias limitações de mobilidade, necessitando de apoio para caminhar devido aos graves sintomas de paralisia resultantes do ferimento à bala na cabeça. Naturalmente, os médicos e investigadores respeitaram o tempo necessário para sua recuperação, e nas semanas e meses que se seguiram ao seu despertar do coma, Chris demonstrou progressos verdadeiramente impressionantes em sua recuperação. No entanto, uma consequência trágica e permanente do trauma permanece. Chris não consegue se lembrar absolutamente nada do crime, do ataque ou daquela noite fatídica. Mais doloroso ainda é o fato de que todas as suas memórias relacionadas a Leslie foram completamente apagadas de sua mente. Quando mencionam o nome dela, ele simplesmente pergunta quem é essa, sem qualquer reconhecimento. Até hoje, ele não tem ideia de quem Leslie foi em sua vida. Todos os momentos que compartilharam, todas as conversas que tiveram, todos os sentimentos que possam ter existido entre eles, tudo isso se perdeu para sempre nas profundezas de sua memória danificada. Diante dessa situação, os policiais foram forçados a continuar sua busca por provas contra Bob, já que não podiam contar com o testemunho de Chris. A impossibilidade de ele se lembrar do atirador representou um obstáculo significativo, mas não intransponível. Com persistência e dedicação, os investigadores conseguiram reunir evidências suficientes para formalizar a acusação contra Bob, tanto pelo assassinato de Leslie quanto pela tentativa de assassinato de Chris. O julgamento teve início em abril de 2024, e a promotoria apresentou como principal motivação para os crimes o ciúme obsessivo de Bob. Segundo a acusação, ele estava tão obcecado por Leslie, tão determinado a tê-la exclusivamente para si, tão consumido pelo desejo de possuí-la, que não conseguiu aceitar o fim do relacionamento nem a ideia de que ela estava se encontrando com outro homem. Esse conjunto de emoções tóxicas teria sido o gatilho que o levou a planejar e executar o duplo atentado. Como uma das provas mais contundentes dessa motivação, a promotoria apresentou, entre outras evidências, uma mensagem de texto bastante reveladora que Bob havia enviado a um amigo logo após descobrir que Leslie planejava ir a Farmersville naquele dia. O conteúdo da mensagem era perturbador. Não acho que ela iria tão longe só para ir a uma festa ou algo assim. Acho que ela vai se encontrar com um homem. As investigações revelaram que Bob havia feito diversas buscas suspeitas em seu telefone. Ele procurou obsessivamente por informações sobre Chris, visitando repetidas vezes seu perfil no Facebook, especialmente no dia 24 de novembro, data marcada para o encontro. Mais revelador ainda, ele pesquisou sobre como usar uma VPN em seu telefone para evitar ser rastreado, demonstrando premeditação. Embora Chris não tenha podido testemunhar no tribunal devido à perda total de memória do incidente, os investigadores conseguiram construir uma linha do tempo sólida dos eventos. Conseguiram provar que Bob havia dirigido até Farmersville depois da meia-noite. Sua versão era de que tinha ido até lá para ajudar Leslie de alguma forma, mas os investigadores demonstraram através dos dados do celular que, após abastecer seu carro em Troy por volta da meia-noite, ele seguiu direto para Farmersville, presumivelmente para cometer os crimes. Depois, retornou para casa e começou a lavar suas roupas em um horário extremamente suspeito, o que levou sua filha Shelby a questioná-lo sobre o que estava acontecendo. A promotoria reconstruiu os momentos terríveis do ataque. Segundo eles, Bob tentou invadir a residência à força. Em pânico, Leslie e Chris correram para a cozinha numa tentativa desesperada de se proteger, chegando até mesmo a tentar empurrar a geladeira contra a porta. Mas Bob já tinha conseguido quebrar o vidro da porta nesse meio tempo. Leslie, em desespero, correu em direção à sala de estar enquanto Chris, corajosamente, tentava segurar a porta. Foi nesse momento que Bob atirou através da porta, atingindo Chris. Depois, passou por cima do corpo dele, perseguiu Leslie e a executou friamente na sala de estar. A defesa contestou veementemente essa reconstrução, argumentando que era pura especulação, já que não havia provas concretas de que Bob esteve na casa de Chris naquela noite. Eles destacaram a ausência de DNA que pudesse ser rastreado até Bob. Apesar do sangue espalhado por toda a cozinha e sala de estar, não foram encontrados vestígios de sangue na casa de Bob nem em seu carro, tampouco cacos de vidro da janela que supostamente ele teria quebrado. Por muito tempo, a defesa também se apoiou no fato de que a arma do crime não havia sido localizada. No entanto, esse argumento caiu por terra quando, poucos dias após a busca na casa de Bob, seu próprio irmão entrou em contato com os investigadores relatando ter encontrado algo perturbador no jardim, uma pistola Elcat. As análises confirmaram que essa arma correspondia aos cartuchos encontrados na cena do crime.
Embora os exames não tenham detectado o DNA de Bob na arma, foram encontrados minúsculos traços do DNA de Leslie. Para os investigadores e promotores, isso era uma evidência clara de que aquela foi a arma usada para tirar a vida de Leslie. Shelby também confirmou que era exatamente a segunda arma que ela havia mencionado pertencer a seu pai. Bob, porém, apresentou uma versão diferente. Segundo ele, a arma não era sua, mas sim de Leslie, o que explicaria a presença do DNA dela e a ausência do seu. Ele alegou que havia comprado a arma, mas a presenteado a Leslie porque ela queria aprender a atirar. Essa parte da história tinha um fundo de verdade, pois Leslie realmente tinha feito aulas de tiro com um amigo, já que planejava introduzir cursos para ensinar mulheres a manusear armas de fogo de forma segura. No entanto, esse mesmo amigo que a instruiu contradisse a versão de Bob, afirmando que Leslie nunca levou essa arma específica ao estande de tiro, sempre utilizando outro equipamento. Além disso, nenhuma das amigas de Leslie jamais tinha visto essa arma em sua posse. Bob e sua defesa insistiram que a arma não lhe pertencia e levantaram suspeitas sobre o timing da descoberta. Acharam estranho que a arma só tenha sido encontrada após uma busca em sua casa, e justamente por seu próprio irmão. Eles sugeriram que poderia ser uma tentativa de incriminá-lo, com alguém plantando deliberadamente a arma para que fosse encontrada. Bob mantém até hoje sua alegação de inocência. Durante a audiência de determinação da pena, a família de Leslie apresentou declarações de impacto das vítimas. As fontes divergem um pouco sobre como exatamente essas declarações foram apresentadas. Em uma entrevista posterior, a mãe de Leslie mencionou ter lido algo para o qual Bob não demonstrou nenhuma reação, mas os detalhes não são totalmente claros nas fontes disponíveis. O que está muito bem documentado é que Bob optou por não testemunhar em sua própria defesa durante o julgamento. No entanto, durante a fase de determinação da pena, quando os condenados têm uma última oportunidade de se manifestar antes da sentença ser anunciada, Bob falou por mais de 20 minutos, insistindo em sua inocência. Seu discurso foi tão perturbador que os familiares de Leslie e Chris se retiraram do tribunal, incapazes de suportar suas palavras. Em determinado momento, o próprio juiz teve que interrompê-lo, lembrando que aquele não era o momento para discutir o veredicto, já que ele havia sido considerado culpado e estavam ali apenas para determinar a sentença. A sentença total foi de 85 anos, distribuídos da seguinte forma: 50 anos pelos 2 crimes de uso de arma de fogo durante o cometimento de um crime, 25 anos por cada ocorrência. Essa parte da sentença segue uma escala que considera a gravidade do uso da arma. Normalmente são 10 anos por portar uma arma durante um crime, 20 anos por disparar a arma, e 25 anos ou mais quando há pessoas feridas ou mortas. Além disso, ele recebeu 25 anos pelo assassinato de Leslie e mais 10 anos pela tentativa de assassinato de Chris. Apenas essa sentença já significa que Bob só teria possibilidade de liberdade condicional aos 125 anos de idade, efetivamente uma prisão perpétua. E ainda outro processo pendente. Enquanto estava detido, um companheiro de cela denunciou que Bob tentou articular com pessoas do lado de fora para fazer algo contra Chris, que ainda estava se recuperando de seus graves ferimentos. Essa denúncia ainda está em processo de julgamento. Chris continua sua árdua jornada de recuperação. A bala permanece alojada em sua cabeça, já que sua remoção foi considerada arriscada demais pelos cirurgiões. Em entrevistas emocionantes, ele compartilhou que, embora tenha sobrevivido fisicamente àquela noite, sente como se Bob tivesse efetivamente tirado sua vida. Ele perdeu praticamente tudo: sua casa, seu carro, seu emprego. Não pode mais cuidar de sua adorada cachorra Tiki, que agora vive com amigos e o visita ocasionalmente, nem ver sua filha de 12 anos com a frequência que gostaria, pois não tem condições de dirigir sozinho para buscá-la. Por um período considerável, precisou morar com seus pais devido à impossibilidade de se cuidar sozinho. Para piorar a situação, enquanto estava hospitalizado, sua casa foi invadida e saqueada, com vários pertences roubados e uma destruição generalizada. Mesmo diante de tantas adversidades, Chris se esforça para manter uma perspectiva positiva. Voltou a cantar em sua banda, frequenta academia para seus exercícios de reabilitação, está escrevendo um livro sobre sua experiência e luta diariamente para reconquistar um pouco da vida que tinha antes. Um dos momentos mais tocantes foi durante sua entrevista ao programa 48 Hours, quando ele fez um apelo emocionado a cientistas e cirurgiões que pudessem ajudá-lo, pedindo que entrassem em contato com a emissora caso acreditassem ter algum tratamento inovador que pudesse beneficiá-lo. Ele se dispôs até mesmo a ser cobaia de novos tratamentos, se isso significasse uma chance de recuperar sua saúde. Apesar de ter sobrevivido ao ataque brutal, Chris ainda sente que perdeu sua vida naquela noite e agora precisa descobrir como reconstruí-la. Em meio a toda essa luta, ele encontrou o amor novamente e se casou.
No entanto, as memórias de Leslie permanecem completamente apagadas de sua mente. Os filhos de Leslie agora vivem sob os cuidados de seu ex-marido, que assumiu integralmente a criação das crianças. Toda a família se dedica a manter viva a memória de Leslie da melhor forma possível, especialmente pelos 2 filhos. Eles fazem um esforço constante para manter o caso de Leslie na mídia, garantindo que ela continue sendo lembrada não apenas como vítima, mas como a pessoa amorosa e mãe dedicada que era. Há uma trágica ironia no fato de que ela, que tanto se empenhou em ajudar outras mulheres a se protegerem, tenha se tornado vítima da violência doméstica que tanto combatia. Chris também tem se manifestado sobre o caso, fazendo um apelo importante para que homens que nutrem fantasias violentas em relação a ex-parceiras ou outras mulheres busquem ajuda profissional antes que seja tarde demais. É profundamente comovente pensar que estas 2 pessoas, que estavam simplesmente empolgadas com a perspectiva de um primeiro encontro e uma noite agradável juntos, tenham sido vítimas de uma violência tão brutal. Leslie perdeu sua vida e Chris perdeu uma parte significativa da sua. Tudo porque Bob não foi capaz de lidar com a rejeição de forma madura e saudável.